Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa casa. Quero dizer que é um prazer estar aqui hoje para a gente poder conversar mais um pouquinho sobre o Evangelho de Cristo. Coragem é a mensagem da nossa irmã Humberta, né? Tem como colocar para apresentar lá? Eu tenho um vídeo que eu quero passar para vocês antes mesmo da minha fala, porque é um vídeo muito bonito e que mostra para a gente, que faz para a gente uma introdução da mensagem de hoje. O capítulo de hoje é o capítulo 14, cujo título principal é Honrai Pai e Mãe, e coube a mim falar especificamente sobre os itens 8 e 9. O item 8 tem como subtítulo o parentesco corporal e o parentesco espiritual, e o item 9, nós temos aí algumas instruções dos espíritos, com foco para a ingratidão dos filhos e os laços de família. Pois então, quando o Berta falava sobre coragem, né, a mensagem de hoje, os itens 8 e 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos chama inclusive a essa coragem que nós precisamos ter, né, para com nossos pais e para com os nossos filhos, né? Como eu disse, o título é Honrai a vosso pai e a vossa mãe, né? Nesses itens 8 e 9. E antes de conversar um pouquinho com vocês, com base no Evangelho segundo o Espiritismo, nesses itens, a gente vai ver esse vídeo primeiro, que é uma forma da gente amolecer o nosso coração e para fazer mais sentido ainda sobre as coisas que nós vamos falar, né? Sobre essa ingratidão que por vezes paira sobre essa vida que nos encontramos, tá? Então vamos lá.
E assim, a gente inicia a nossa fala com esse vídeo que tinha a intenção justamente de amolecer mais o nosso coração, porque às vezes a gente, por conta da correria diária de vida, falava com a Humberta ali agorinha, muita coisa linda e maravilhosa na nossa vida passa despercebido, né? E a gente começa às vezes não valorizar tudo aquilo à nossa volta. E o nosso foco hoje aqui são os nossos pais, os nossos filhos, que são seres, irmãos em Cristo, que fomos colocados nas vidas uns dos outros para que juntos evoluíssemos, para que juntos conseguíssemos subir degrau por degrau até chegar no estado de evolução que todos nós almejamos. E é por isso que estamos aqui hoje nesta casa, refletindo um pouquinho sobre a nossa importância, a nossa função, a nossa missão enquanto pais e filhos. Como eu disse no início da minha fala, é o capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, com foco para o item 8 e 9, que é o que a gente vai se deter aqui, né? E o item 8, como eu disse, fala sobre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. É muito interessante, porque eu acredito que pelo menos a maioria que está aqui hoje já se deparou em vários momentos desta vida que nos encontramos com pessoas que não têm nenhuma relação sanguínea e que a gente tem um apreço exagerado, né, de amor, de consideração. Às vezes uma pessoa você viu pela primeira vez, aí já com seus 30, 40 anos, ou às vezes menos do que isso, e sente uma afeição especial. Da mesma forma que, por vezes, dentro da nossa família, né, ali que nascemos ali naquele seio, por vezes a gente se depara com alguém, com o irmão, ou até mesmo o pai ou mãe, em que temos algumas desavenças, né, algumas discordâncias. E às vezes a gente para e se pergunta, por que disso, né? Por que disso? Por que dessa raiva? Por que dessa discórdia? Por que a gente está sempre brigando, discordando e tudo mais, né? E tudo tem uma explicação. O Espiritismo, ele nos possibilita esse entendimento, né? Mas para isso, logicamente, a gente precisa ler o Evangelho segundo o Espiritismo e todas as outras obras que nós temos aí à nossa disposição, né? Para além, logicamente, das manifestações que muitos de nós, manifestações espirituais, que muitos de nós temos aí a graça de ter acesso, vamos dizer assim, no tempo certo, porque tudo tem o tempo certo, né? Tudo tem o tempo certo, e a gente precisa rogar a Deus a sabedoria necessária para entender tudo isso que nos acontece no tempo que tem que acontecer, tá? Então, observem que logo no início desse item 8 temos assim: os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não foi o pai quem criou o espírito de seu filho. Ele não fez senão lhe fornecer o envoltório corporal, mas deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral para o fazer progredir. Como nós já temos, né, toda a explicação no próprio Evangelho Espiritismo, no planejamento, né, reencarnatório, há todo um estudo, uma avaliação, uma verificação, uma programação, para verificarmos onde vamos nascer, né, em que família, cidade, estado, país, né, quem vai ser o pai, quem vai ser a mãe, condição financeira, tudo muito bem planejado, né? As expiações específicas, algumas provas por vezes que parecem ser difíceis de aguentar, né? Deus vai e coloca várias pitadinhas nos dando a força necessária para passar por determinada prova, né? Ele nunca coloca para que nós desenvolvamos nenhuma atividade, sendo que nós não tenhamos capacidade. E é justamente por isso que, às vezes, a gente se depara com a prova de alguém, a gente tenta se colocar no lugar e pensa, meu pai, eu não conseguiria passar por isso.
né? Mas por quê? Aquela prova é para aquele irmão passar e não você. Cabe a você, a mim, a nós, ajudarmos de alguma forma, quem quer que seja, a passar por suas provas. Essa é a questão. E aquilo que é de nossa responsabilidade, é nós que precisamos fazer. E com os nossos pais é a mesma coisa. Lhes coube cuidar da nossa formação física e moral e espiritual nesta vida que nos encontramos. Por isso é que devemos receber todas as impressões, toda a educação, com pitadas abundantes de amor de Deus, para que nós, filhos, enquanto filhos, em processo de desenvolvimento, consigamos entender tudo isso e depois aí de um certo tempo, colocar em prática tudo isso que nós aprendemos enquanto filho, né? A partir daquilo que nossos pais nos ensinaram. Então, aqui no Evangelho, ele deixa bem claro isso para a gente. Cabe aos pais educar, amar, tudo na justa medida. Tudo na justa medida. Para que, futuramente, esses mesmos filhos possam cuidar desses pais no tempo adequado. E no próprio Evangelho, há um momento em que é dito assim: mas não se perturbe, caso você tenha feito toda a sua parte, e quando chegar lá no final da sua vida, nesta vida, né, nesta encarnação, se de repente houver ingratidão, você fez a sua parte, e Deus lhe recompensará por isso. Olha que lindo, porque Deus é Pai, Deus é Mãe, Deus é justo, Deus é misericordioso. É isso que a mensagem nos diz. Por isso precisamos, com todas as nossas forças, orar sempre a Deus para termos a sabedoria necessária para lidar com as adversidades da vida, para conseguirmos educar amando os nossos filhos, para que no futuro esses próprios filhos possam cuidar de nós em momentos específicos que nós precisarmos. Porém, caso isso não aconteça, é a mensagem que eu acabei de dizer. E o próprio Evangelho diz. Aí nós temos assim ainda, vejam, os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo entre parentes próximos, são, o mais frequentemente, espíritos simpáticos, unidos por relacionamentos anteriores, que se traduzem por sua afeição durante a vida terrestre. Mas pode ocorrer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem da mesma forma por seu antagonismo sobre a terra para lhe servir de prova. Os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamento que unem os espíritos antes, durante e após a sua encarnação. E a gente percebe isso justamente pela pluralidade das existências, em que lá no capítulo 4 a gente vai ter acesso a todas essas informações e a gente começa a entender, né, o porquê dessa pluralidade. Então, observem que há então duas espécies de famílias. As famílias pelos laços espirituais e as pelos laços corporais. De forma que as primeiras, elas são duráveis. Encarnação após encarnação, se fortalecem pela depuração e se perpetuam no mundo dos espíritos através de diversas migrações da alma. As segundas são frágeis como a matéria, né? Se dissolvem com o tempo, né? Se extinguem com o tempo e frequentemente se dissolvem moralmente desde a vida atual. Então, foi isso que Jesus quis fazer compreender quando disse aos discípulos, lembram? Eis minha mãe e meus irmãos, quer dizer, minha família pelos laços do Espírito, porque quem quer que faça a vontade do meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus naquele momento não estava desfazendo de Maria, não estava desfazendo de José, né? Ele estava mostrando, como sempre fazia de forma muito sábia, né? Em que todos à nossa volta são nossos irmãos, e aquele que seguir os ensinamentos de Deus seguirá firme e será o seu irmão, logicamente.
Na vida que nos encontramos, todos nós somos irmãos. Todos nós, de forma direta ou indireta, estamos meio que programados para nos ajudar. Em outra oportunidade eu disse, com outro tema, eu falei assim, olha, observe que interessante, né? Às vezes aí nessa sociedade que a gente vive, fica uma briga de egos, às vezes, né? Que, porque se fulano para isso, se fulano não se fizer isso, o mundo para, que não sei o quê, que não sei o quê. E daí eu sempre procurei pensar sobre isso. Gente, todos nós precisamos uns dos outros. Se o agricultor para, o outro para de comer. Se o caminhoneiro para, o outro também para, né? Um precisa do outro. Se o caminhoneiro parar, por exemplo, o agricultor não vai ter quem puxa o seu produto, né? Automaticamente quem compra não vai. Né? Se não tiver, por exemplo, a escola para educar essas pessoas, para se prepararem, para pensar, né? As universidades, a ciência, para, com aval de Deus e toda a espiritualidade benfeitora, para criar aí as vacinas e as diferentes coisas boas que são criadas, nós estaríamos num caos. Então, todo mundo precisa de todo mundo, né? Se o senhor, a senhora que varre a nossa rua não fizer aquilo, ou nós fazemos, ou vai virar lixo puro, né? Se tiver a Eletro lá ou qualquer outra empresa que fique responsável por verificar a questão da energia, se não fizer, a gente vai ficar no escuro. Se não tiver alguém para cuidar da água, vai ficar. Se nós não cuidarmos do mundo que nos encontramos, dos nossos rios, das nossas aves, das nossas matas, a gente vai ficar sem oxigênio em determinado momento da vida. Então observe, aqui na nossa casa tem quem limpa, quem recebe, né? Cada pessoa faz uma coisa. Todos precisamos uns dos outros. Ninguém é melhor que ninguém nessa vida que nos encontramos. Estamos unicamente em funções diferentes. Não importa o título que você tem. O que importa é o que você faz de bem para si e para as pessoas à sua volta, quem quer que seja. E a nossa primeira missão, como o próprio Evangelho nos diz, é com a gente mesmo e depois as pessoas à nossa volta. E quem são as primeiras pessoas à nossa volta? Nossos contatos primários. Quem são nossos contatos primários? Nossos pais, aquelas pessoas que cuidaram da gente desde quando nós nascemos. Ponto. É assim que precisamos seguir, amando e ensinando a amar. E quando eu falo amando e ensinando a amar, é praticando a caridade em seu sentido máximo, que é esse amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E para amar o próximo eu preciso me amar, eu preciso me cuidar. Para eu aconselhar, para eu cuidar, tentar cuidar de alguém, eu preciso estar bem comigo mesmo. E Deus nos dá tudo aquilo que precisamos para a gente passar por isso. Só que às vezes a gente, por indisciplina, como meu amigo Clésio um dia me disse, né, que na realidade a gente tem, não é fraqueza não, é indisciplina. E é bem isso mesmo, né? A gente tem indisciplina às vezes para algumas coisas que a gente precisa fazer na vida. Então observem que o amor de Deus está permeado em todas essas palavras que nos são apresentadas no Evangelho segundo o Espiritismo, porque sempre há uma solução para a resolução de nossos problemas, sempre há uma oportunidade. Então, observem que depois nós temos aqui, já no item 9, né, nas instruções dos Espíritos, quando fala da ingratidão dos filhos e os laços de família, em parte do que eu vou ler e comentar aqui com você, faz relação do que eu já comentei com vocês anteriormente. Observem, a ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Isso a gente sabe, né? Muito bem. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos com relação aos pais tem um caráter ainda mais odioso. É sob esse ponto de vista, especialmente, que vamos encará-la para lhes analisar as causas e os efeitos. Então, aqui, algumas causas e os efeitos, né, dessa ingratidão que, por vezes, nos ocorre. Tá? Então, aqui, como por toda parte, o Espiritismo ele vem justamente
lançar luz aos nossos olhos, nos dar entendimento sobre o porquê que isso acontece. E o esclarecimento, o conhecimento, a educação, ela nos ajuda a entender e automaticamente começar a lidar de forma mais tranquila com situações do tipo. Bom, primeiro devemos entender que quando o espírito deixa a Terra, quando desencarnamos, no caso, não é? Carrega consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e vai para o espaço, se aperfeiçoando ou ficando estacionário, até que queira ver a luz. Quantos e quantos de nós, irmãos, ao desencarnarmos, por conta das vinganças, das mágoas, né? A gente fica meio que estacionário no espaço. Aqui falo espaço nessa mensagem, né? Mas são dos diferentes planos que nós temos na erraticidade. Né? Por quê? Ainda está muito ligado à matéria, ainda está ligado muito aos bens materiais, né? A esposa, ao esposo, aos filhos, né? A casa, a fazenda, ao carro, aos bens que construiu aí por muitos e muitos anos. Às vezes, por um motivo ou outro, foi passado a perna, né? E se sente indignado, e quando desencarna, ainda muito ligado a tudo isso que aconteceu, fica tentando ali o tempo todo resolver o problema e não se afastando, e não se dando a oportunidade de seguir o seu caminho, de ver a luz, aceitar o auxílio dos irmãos benfeitores, médicos, enfermeiros, diferentes outros profissionais, né, do plano espiritual, para auxiliar esse irmão então desencarnado para aprender, evoluir, entender o que está acontecendo. Quantas e quantas vezes isso acontece, né? Até que chega um ponto, depois de sofrer muito e muito e muito, muito, roga a Deus: Pai, me ajuda, por que eu estou passando por isso? E daí recebe o auxílio, e daí começa a clarear, começa a entender o porquê que algumas coisas aconteciam, porquê que algumas coisas aconteceram, porquê que algumas coisas podiam ter sido evitadas. Podiam, mas que às vezes a gente fica tão cego envolto a algumas questões e não percebe. A gente não se dá o direito de escutar o que o nosso anjo da guarda está aqui do lado falando com a gente. Sabe? É isso, é muito isso que acontece conosco. Observem então. Alguns, pois, partiram carregando consigo ódios poderosos e desejosos de vingança, insatisfeitos. Mas alguns destes, mais avançados que os outros, é permitido entrever um canto de verdade. Eles reconhecem os funestos efeitos de suas paixões, e é então que tomam boas resoluções. Compreendem que para ir a Deus não há senão uma senha, que, como eu disse anteriormente, caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento de ultrajes e de injúrias, não há caridade com ódios no coração e sem perdão. E essa caridade, esse perdão, Jesus nos chama a atenção porque ela precisa acontecer já nesta vida que nos encontramos. Porque, por mais que às vezes, dada a nossa inferioridade, a gente pensa que aqui é difícil, difícil mesmo é quando a gente chega ali do outro lado. Porque daí todas as impressões, elas vêm à tona. Em momentos específicos, inclusive o porquê que passamos por determinadas dificuldades, que na realidade estávamos tendo a oportunidade de reparar nossos erros. Sabe? Sabe aqueles sentimentos que nós temos, aqueles instintos que nós temos, às vezes, em casa, na rua, nos diferentes lugares, nos diferentes rincões deste mundo que nos encontramos, e que depois você pensa: meu Pai, por que eu fiz isso? Sabe? Esses instintos são sequelas ainda de vidas pretéritas, de um período em que estávamos menos evoluídos do que estamos neste que nos encontramos. Eu sempre digo, e eu tento fazer isso comigo diariamente, sempre quando eu percebo esses instintos, eu oro e peço a Deus: Pai, me ajuda. Se esse pensamento é meu, eu não quero tê-lo mais.
E se não é meu, se de repente for algum irmão que está próximo de mim, cuide dele. Ajude para que ele ou ela receba o auxílio que precisa e aceite o auxílio desses nossos irmãos que estão por perto para auxiliar. E é tão engraçada a expressão, né? Que passa. Porque ao fazermos isso, estamos orando, estamos conversando com Deus. E o nosso anjo da guarda, que está o tempo todo com a gente, conversa diretamente com Ele. Basta a gente acreditar. E quando a gente receber a intuição, olha, não vai por esse caminho não, gente, a gente tem que exercitar, é um exercício, né? Porque não é fácil. Não vamos não. Porque quando a gente recebe a intuição, dizendo assim, olha, não é o caminho, não vá por aí, a gente precisa escutar. Algum motivo tem, não é à toa. Sabe assim, na dúvida, não ultrapasse, né? É bem isso, na dúvida, não ultrapasse. Então, por um esforço inaudito aí, olham aqueles que detestaram sobre a terra, no caso, as pessoas que já desencarnaram, né? Mas antes, essa visão, sua animosidade desperta, revoltam-se com a ideia de perdoar, e mais ainda com a de abdicarem de si mesmos, sobretudo a de amarem aqueles que talvez destruíram sua fortuna, sua honra, sua família. Entretanto, o coração desses infortunados está abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados por todos esses sentimentos contrários. Se a boa resolução vence, pedem a Deus, imploram aos bons espíritos que lhes deem forças no momento mais decisivo da prova. De forma que depois de alguns anos, né, de meditação e de prece, o espírito se aproveita de um corpo que se prepara na família daquele que detestou e pede aos espíritos encarregados de transmitirem as ordens supremas para ir cumprir sobre a terra os destinos desse corpo que vem de se formar. Qual será, pois, a sua conduta nessa família, nesse caso, né? Ela dependerá, logicamente, aí mais ou menos, da persistência de suas boas resoluções. Porque o contato incessante dos seres que odiou é uma prova terrível, sob a qual sucumbe às vezes, se sua vontade não é bastante forte. Assim, segundo triunfe, a boa ou a má resolução será amigo ou inimigo daqueles no meio no qual foi chamado a viver. Por aí se explicam, no caso, esses ódios, essas repulsas instintivas que por vezes, né, nós temos, que se notam em certas crianças, inclusive, já muito pequeninas, né? Nenhum ato anterior parece, no caso, nesta encarnação, parece justificar por que essa criança tem essa coisa ali com o pai ou com a mãe, ou vice-versa. Porque às vezes a gente se depara com o pai ou com a própria mãe ter uma certa repulsa da criança e vice-versa, né? Nada com efeito nessa existência pode provocar essa antipatia. Para compreender, é preciso voltar os olhos sobre o passado, né? Então, tem a ver com esses exemplos que o Evangelho, aqui nesse item 9, traz para a gente refletir. Ou seja, quando isso acontece, significa que os nossos cuidados precisam ser dobrados. O amor precisa ter triplicado, né? E daí nós ainda temos na sequência, ó espíritas, aí eles nos chamam a atenção, né? Ó espíritas, compreendei hoje o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele se encarna vem do espaço para progredir. Sabei vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É a missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa se a cumprirdes fielmente. Vossos cuidados, no caso, né, a educação que lhe derdes, ajudarão seu aperfeiçoamento e seu bem-estar futuro. Pensai que a cada pai e a cada mãe, Deus perguntará: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Né? Da mesma forma,
que fizestes os pais que lhes foram confiados, depois de toda a educação e amor e cuidado que eles fizeram por você, tá? Então, daí a importância de, no caso, não rejeitar a criança de berço que de repente repele a sua mãe, por exemplo, né? Nem aquele que vos paga com ingratidão, né? Porque se os pais fizeram aquilo que foi necessário, Deus lhes recompensará, né? Então, isso fica bem em evidência para a gente. Então, a tarefa, nós sabemos, não é tão difícil como poderíeis crer, tá? Não exige o saber do mundo, né, das ciências, né, dos estudos, né? O ignorante como o sábio a pode cumprir, e o Espiritismo veio facilitá-la em fazendo conhecer a causa das imperfeições do coração humano. Ou seja, esse parágrafo aqui nos diz o seguinte, que independente de ter estudo ou não, todos nós somos capazes de fazer o que precisa em termos de educar com amor os nossos filhos, cuidar com amor dos nossos pais, de nos ajudarmos nesse processo evolutivo. Porque se estamos na família que estamos, é porque tivemos a graça de estar junto para evoluirmos juntos, reparar erros do passado e assim por conseguinte, tá? Então, lembra quando eu comentei que Deus, Ele não coloca um fardo mais pesado do que aquilo que nos cabe, né? Observe que aqui nós temos assim, ó, Deus não faz prova acima das forças daquele que a pede. Alguns aqui devem ter assistido o filme O Nosso Lar, né? Em momento específico vocês devem ter visto lá que houve uma programação, né? Aqueles 3 irmãos foram para onde foram com uma missão muito específica. Uns conseguiram mais ou menos, outros não conseguiram, sofreram muito, mas chegou o momento que rogou a Deus, e Deus, como um bom pai, boa mãe, foi lá e acolheu. Eu acho que ficou claro que essa programação para onde vamos nascer, ter oportunidade de, né, crescer junto, fica em evidência, né? E há várias outras obras que nós podemos ter acesso a mensagens do tipo. Não permite senão, no caso de Deus, tá? Aquelas que podem ser cumpridas. Se não se triunfa, não é, pois, a possibilidade que falta, mas a vontade. Porque quantos há que, em lugar de resistir aos maus arrastamentos, neles se comprazem. A estes são reservados os prantos e os gemidos em suas existências posteriores, consequentemente. Mas admirai a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento. Chega um dia em que o culpado está cansado de sofrer, em que seu orgulho está, enfim, domado, e é então que Deus abre seus braços paternais ao filho pródigo, que lhe lança aos pés. Observem, as fortes provas, entendei-me bem, são quase sempre, observe-se, quase sempre, o indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando são aceitas em vista de Deus. Observemos a nossa volta, às vezes na nossa própria família, ou família do outro, na sociedade, que às vezes a pessoa passa por uma provação muito difícil, né? Para quem está de fora e para quem estava lá, logicamente, e que depois que passa por tal provação, a pessoa de fato é outra. Foi literalmente um divisor de águas, né? A expressão que nós utilizamos. Justamente por quê? Porque chegou a um ponto em que aceitou o que precisava fazer ou passar com resignação, sabedoria, com auxílio de toda a espiritualidade benfeitora. A tal ponto que, quando passa por determinada aprovação, a pessoa se torna outra. A gente não tem uma expressão que fala assim também assim, a pessoa aprende ou pelo amor e pela dor. No próprio Evangelho nós temos, né? Pelo amor e pela dor. É mais ou menos assim. Nós somos
osso duro de roer. Nem sempre a gente aprende só pelo amor, né? Na maioria das vezes a gente aprende pela dor. Quantos de nós, o que é comum, às vezes procuramos o próprio Espiritismo em momentos de dor, não é verdade? Ou qualquer outra religião, quantos e quantos de nós, não é verdade? Isso é muito comum, dado o nosso estado evolutivo. E não tem nada de errado nisso. Ninguém precisa se sentir melhor ou pior, porque de repente procurou o Espiritismo em qualquer outro lugar, qualquer outra casa, né? Em um momento de dor. Que bênção, que bom que procurou. Significa que a pessoa está buscando Deus, está buscando auxílio. E isso é que importa. Porque Deus, em sua infinita bondade, vai nos auxiliar de todas as formas que precisamos. E esse auxílio, o próprio Evangelho nos diz, ele chega de diferentes formas. Ele vem pela intuição, ele vem pela mensagem quando nos desdobramos em nosso sono físico, ele vem com um colega, um amigo, um irmão que chega e te dá um abraço, te dá um bom dia, do nada fala uma coisa e você pensa, nossa, né? Algum livramento, e assim vai. Cabe-nos olhar para tudo isso que acontece à nossa volta, agradecer por tudo que temos, pela nossa família, pelos nossos pais, pelo nosso trabalho, pela graça de estarmos aqui hoje, nesse calor maravilhoso, né? Muitos queriam estar no friozinho, eu particularmente. Mas olha, se a gente está aqui nesse calorão aqui, tem um motivo, né? Então vamos aproveitar esse calor, né, e fazer uma limonada bem gostosa e vamos tomar. É assim que a gente tem que fazer, porque a gente está bem. Só o fato de estarmos aqui significa que nós estamos bem? Difícil seria se estivéssemos acamados, não conseguíssemos nem levantar sozinho de uma cama, se estivéssemos sofrendo dor. Gente, isso é que é difícil. Ah, porque aconteceu um problema, eu estou... Não. Acalmemos o coração, oremos a Deus, peçamos o auxílio que precisamos para nos ajudar-nos a evoluir diariamente, né, conosco, nos ajudando sempre, em especial dentro da nossa família. Então, de todas as provas, as mais penosas são as que afetam o coração. Não é verdade? Geralmente, sim. Alguém suporta com coragem a miséria e as privações materiais, porque a pessoa vai aprendendo, né? A pessoa vai aprendendo, eu só tenho arroz e feijão, então ela vai aprender a comer o arroz e feijão. Agora, se ela estava acostumada com caviar, com coisa de primeiro mundo, né, aquela coisa, e ficar sem, ela vai sofrer um tempo, mas ela vai se adaptar e vai comer só arroz e feijão se for preciso. Agora, quando é algo do coração, aquela dor assim que ultrapassa muita coisa, não é fácil passar, não. Né? Até o caviar deixa de ter gosto, gostoso, não é? Nada fica gostoso. Quantas e quantas pessoas, às vezes, quando não estão bem, estão com um problema no coração, não conseguem nem comer. Em contrapartida, outras já comem exageradamente, né? Cada um é de um jeito, cada um reage de uma forma. As palavras que escutamos, tudo aquilo que nos chega de acordo com o nosso grau de evolução. Então, por isso é que a gente precisa buscar sempre externar amor, por onde quer que passarmos. Eu sempre digo que quando a gente vem ao centro e que a gente vai embora, a gente tem que orar a Deus e pedir para que todas as energias que nós recebemos aqui, que elas possam se multiplicar, que elas possam se externar a todos os lugares que nós passarmos. Mas que para isso aconteça, a gente tem que buscar uma vibração salutar. Não é fácil. Não é fácil. Porque às vezes a gente se depara com algumas situações que aquele instinto nosso de vidas pretéritas, às vezes, ele vem à tona. Daí a importância de orar e vigiar sempre. E já para ir finalizando, observem que nós temos aqui, observem bem, aqui, os espíritos, já no finalzinho aí do item 9, os espíritos que, à semelhança dos gostos, a identidade, progresso moral e afeição levam a se reunirem, formam famílias. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrestres, procuram-se para se agruparem como fazem no espaço. Daí nascem as famílias unidas e homogêneas,
E se em suas peregrinações estão momentaneamente separados, reencontram-se mais tarde, felizes com os novos progressos. Mas, como não devem trabalhar unicamente para si, Deus permite que espíritos menos avançados venham a se encarnar entre eles, para aí aurir conselhos e bons exemplos, no interesse do seu adiantamento. Eles causam muitas vezes perturbações, mas aí está a prova, aí está a tarefa. Acolhei-os, pois, como irmãos, vinde em sua ajuda, e mais tarde no mundo dos espíritos. A família se felicitará de haver salvo do naufrágio, os que, a seu turno, a poderão salvar em outros. Santo Agostinho, Paris, 1862. Enquanto eu li aqui, eu senti que eu precisava falar também o seguinte: é muito comum, sobretudo quando a criança tem aquela angústia, aquela rejeição, né, pelo pai ou pela mãe ou vice-versa, que todo santo dia, em oração, sobretudo quando a criança está dormindo, que o pai e a mãe ore junto ao leito ou mesmo em seu quarto, para que a criança receba todas as energias salutares que ela precisa, de entendimento, de refazimento, de sabedoria, para que nesta vida que ela se encontre, ela consiga crescer em amor de Deus. Para que assim no futuro, esses pais e essas mães possam perceber e sentir que o seu dever foi cumprido. Assim seja. Que fiquemos em paz com a graça de Deus, nos amando sempre e cuidando daqueles que nos deram a oportunidade de encarnar nesta vida que nos encontramos. Assim seja.